nos assiste. É uma alegria ter a sua companhia para compartilhar conosco mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Nós vamos estudar hoje a lição de número 8, em que vamos falar sobre a adoração ao Criador. Nós estamos estudando especificamente esse trimestre sobre como nos prepararmos para a vinda de Jesus. E nós temos hoje dois convidados muito queridos, o Guilherme, que está com a gente. Seja bem-vindo, viu, Guilherme? Obrigado. E o Olívio também, que bom que você está aqui de novo com a gente. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br ou também através do facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Nós vamos então, para iniciar esse estudo, pedir a orientação de Deus e eu peço que o Guilherme faça uma oração para a gente, por favor. Pai querido que está aqui entre nós, Senhor, mais uma vez obrigado pela oportunidade de a gente compartilhar, discutir da sua palavra, no sentido de aprender um pouco mais de Ti. Que esse momento seja de gratificação, não só para nós, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo, aprendendo um pouco mais de Ti e do Teu caráter. Inspira-nos, coloca o Teu Espírito dentro dos nossos corações, das nossas mentes, no sentido de falar o que o Senhor quer de fato que a gente fale. São bênçãos que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar lendo o versículo principal, que está em Apocalipse 14, versículo 6. Diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Nós vamos estudar nessas próximas semanas sobre as 3 mensagens angélicas e às vezes as pessoas acreditam que isso é muito difícil, né? E na realidade são 3 advertências que Deus dá, advertências de amor, para que a gente possa se preparar para a vinda dele, né? E hoje especificamente nós vamos então estudar essa primeira. E aqui o autor ele fala sobre uma verdade presente que na realidade nada mais é do que uma revelação contínua que Deus dá à medida da necessidade que a gente tenha, né? E eu vejo isso também quando a gente começa a estudar certas verdades, a gente também tem que ir assimilando vagarosamente, né? Se uma pessoa quer saber sobre muitas verdades, você não pode falar tudo de uma vez, ela precisa estar assimilando aos poucos, né? E é isso que Deus dá a cada tempo, né? Cada tempo que a humanidade vive, Ele vai revelando aos poucos, acho que também para não assustar demais, né? E que para a pessoa esteja espiritualmente amadurecida para conseguir assimilar aquela verdade, né? E aqui, Olívia, eu gostaria de começar com você. Ele está enfatizando sobre a pregação do Evangelho a todo mundo. O que ele quer dizer com isso? A Mônica leu aqui no início, o que está em Apocalipse 14, 6, né? Que fala, que é chamada a mensagem do primeiro anjo, onde é dito pelo apóstolo João que esse anjo carregava o evangelho eterno para o proclamar a toda nação, tribo, língua e povo. Então você fez a referência aqui à universalidade do evangelho. Então nós vemos que pelo texto bíblico esse evangelho ele teria um alcance mundial, né? Ele teria um alcance para todas as pessoas. Agora fico imaginando por que deveria alcançar todas as pessoas. A razão é bastante simples. Se nós lermos um texto do apóstolo Paulo, que está em Gálatas 3:22, ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade caiu, toda a humanidade se rebelou contra Deus. Então, esse evangelho é universal, ele é abrangente a toda a humanidade, justamente pela necessidade que nós temos de ser alcançados por ele. Então, à medida em que, como você bem disse, as coisas vão ficando mais claras para nós começamos a compreender aqui, então, qual é o alcance dessa mensagem. No início, nós vemos que Deus se revelou a Abraão, ele fez uma promessa a Abraão, e revelou algumas coisas, mas até um determinado momento, não é? Depois, nós vemos já o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, ele recebeu algumas revelações a mais. Na época de Jesus, isso foi completado. Jesus pôde, então, dizer o que aconteceria até o final dos tempos. Ele foi descrevendo fatos que alcançariam toda a humanidade. Então, a universalidade do Evangelho diz respeito justamente
a necessidade que toda pessoa tem de ser alcançada por essa mensagem. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, da graça de Deus, significa dizer que Deus tem um perdão que pode alcançar todas as pessoas. E essa então é a boa nova da salvação. Ou seja, nós temos uma chance porque Deus oferece gratuitamente essa oportunidade a todas as pessoas. E tanto é, né, Guilherme, que aqui ele menciona um caso que a gente sabe típico de um ladrão na cruz que foi crucificado ao lado de Jesus, e ele pediu perdão no tempo finalzinho, assim, antes da morte dele. Eu acho interessante isso, porque a gente muitas vezes não tem a dimensão do que é a misericórdia de Deus e do que significa o perdão divino. Jesus colocou de uma maneira tão tranquila essa questão, porque ele percebeu, dentro daquela pessoa que estava ao lado, a busca sincera, e quem sabe dentro daquilo que ele viveu na sua vida, ele conseguiu identificar isso. Não cabe a mim julgar essas questões relativas a Jesus perdoar ou não perdoar daquele jeito. Nós temos uma dificuldade natural dentro do nosso próprio processo de autocrítica e crítica a terceiros, a gente criar um quadradinho, né? Que a salvação ela deve se acontecer dentro desse jeito, as pessoas têm que reformular sua vida e muitas vezes elas acabam recebendo a mensagem do Evangelho num momento circunstancial da vida dela, que ela não tem mais tempo para esse processo. Aí a gente começa, a misericórdia divina começa a ser revelada. Nós precisamos todos os dias ter um encontro singelo com Deus. Nós precisamos sentir a necessidade do Espírito Santo fazer a diferença no nosso dia. Aquele momento do ladrão na cruz foi esse momento. Foi um último momento e foi esse momento. Eu penso que o amor de Deus é tão fantástico, Mônica, é tão fantástico que a gente não pode parar, não tem que perder tempo querendo calcular o tamanho do amor de Deus. A gente tem que absorver, sentir isso dentro da gente e fazer a diferença para o mundo. Penso dessa forma. E é interessante também, né, Guilherme, porque a gente não consegue perdoar alguém de uma vez, né? Então parece que quando a gente vai pedir perdão a Deus, a gente precisa pedir perdão várias vezes pela mesma coisa. Mas Deus, a partir do momento que Ele perdoou e esqueceu. A gente não esquece, né? Então eu acho que a gente nunca pode, como você falou, a gente nunca pode se comparar o que é o perdão divino e o que é o perdão humano. Né? Porque realmente o perdão divino é para sempre. Você pediu perdão, ele apagou e vamos seguir aqui para frente, né? E foi isso que ele fez com o ladrão, né? Eu acho que ele viu a sinceridade do coração e perdoou, né? E isso realmente é uma coisa que a gente tem que aprender com Deus, né? Que a gente tem muita dificuldade em processo, perdoar, né, querida? É um processo. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, tá? Jesus nos deu um presente fantástico dentro do processo de salvação, é claro, dentro do processo de reformulação da própria vida da gente. Ele deu o Espírito Santo. Se a gente interagir com o Espírito Santo, a gente vai crescendo a cada momento, e isso é tão fantástico que aquilo que parece difícil começa a ficar fácil. Sim. Inclusive o processo de perdoar as pessoas. Quando a gente está num processo que a gente está magoado ou alguma coisa nesse sentido, infelizmente a gente foca no problema, na mágoa. A gente tem que tentar mudar essa perspectiva, porque é assim que Jesus fazia. Ele acreditava em cada criatura que ele criou. Então, tem potencial, tem condições de ser reformulado, tem condições de ter outro tipo de atitude. Se alguém te magoou, lembre que essa mesma pessoa que de algum modo te prejudicou, ela tem de algum modo potencial, porque ela, tão quanto você, é filha de Deus. E Deus vai te oportunizar uma forma de você interagir de modo que o perdão fique tão fácil, porque esse perdão foi revelado por Deus. E até, Mônica, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam,
que me parece que a reação do ladrão na cruz, ela não foi uma coisa momentânea, repentina e por acaso, né? Foi um processo, como Sim. vocês bem disseram. Não foi uma coisa assim que aconteceu naquele momento porque ele tinha medo de passar pelo sofrimento, pela morte, e ele se apegou à última esperança que havia para ele. Eu vejo que dentro do contexto da lição, quando se fala verdade presente, o ladrão ele vinha recebendo ao longo da vida dele algumas evidências muito fortes a respeito de Jesus e a respeito de Deus. Entretanto, faltava para ele aquele complemento, que quando ele está na cruz e percebe a presença daquele que ele reconheceu como sendo inocente, e ele reconhecendo que ele era culpado, ou seja, ele estava sendo conduzido para a morte porque merecia, o ladrão. Sim. Ele reconheceu isso. Então ele não se achou digno de estar ali ao lado de Jesus. Mesmo assim, ele reconhecendo tudo isso, ele ainda se apega àquela esperança e pede a Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim quando vieres. E Jesus responde para ele com toda a segurança, né? Dando a resposta para aquilo que ele a vida toda vinha procurando, que era justamente a verdade para aquele momento. Aquela verdade presente se estabeleceu naquele momento para ele e completou a obra que vinha sendo desenvolvida pelo Espírito Santo já ao longo da vida do ladrão. E ele acho que com certeza morreu em paz. Em né? paz, Com com certeza. Olívio, existe um verso aqui de Apocalipse que fala que a gente deve temer a Deus e dar-lhe glória, e dar glória a Ele, né? Então, esses dois processos estão interligados, não estão? Veja, nós falamos aqui sobre as mensagens angélicas, né, no início, que falava ali no início que ele viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu e para proclamar o evangelho a toda a criação. E agora ele fala, temei a Deus e dai-lhe glória. Se nós analisarmos essas duas palavras, né, o que significam? Temer, para nós hoje muitas vezes está relacionado ao medo. A gente pensa muito nisso, né? Eu temo que isso aconteça, eu temo aquela pessoa. Esse temor, ele relacionado a Deus, ele também envolve, porque o medo das consequências daquilo que eu passarei caso eu não me renda a Ele, né? Então existe a consequência, mas não é essa motivação que Deus trabalha em nosso coração para que a gente se volte para Ele. É no sentido de temer a Deus, obedecer, respeitar, guardar seus ensinamentos, testemunhar do amor de Jesus. Isso é temer a Deus, é reconhecer nele a autoridade. E isso leva necessariamente o quê? A glorificá-lo. Por que razão? Porque eu temo a Deus pelo que Ele é, pela grandeza. Mas eu glorifico a Ele porque mesmo sendo grande, sendo um Deus de justiça, em relação àquele que se arrepende, Ele vai exercitar a sua misericórdia. Então eu dou glórias a Deus por isso, porque Ele consegue equilibrar a questão da autoridade, da justiça, com a questão do amor e da misericórdia. E quando as pessoas falam muito em misericórdia, né, Guilherme, é como se Deus passasse a mão na cabeça de todo mundo e fosse salvar todo mundo no final, né? Mas a Bíblia aqui ele é muito clara em dizer que Deus é um Deus de justiça e de juízo, certo? Até na lição, no estudo que nós fizemos na temática da semana passada em relação à questão a Mateus 24 e 25, percebe-se muito essa questão de que Jesus ele colocou sob a perspectiva das coisas que iriam acontecer, mas ao mesmo tempo ele colocou qual seria a postura, né, do cristão em relação aos fatos, como que ele teria que esperar, vigiar, se comportar, essas coisas todas. A justiça divina não é maior que seu amor e o seu amor não é maior que a justiça divina, né? Eu não consigo ver diferença nessas questões. O amor de Deus é tão fantástico, né, que, na verdade, ele busca, isso foi discutido no começo, salvar todos os seus. Tá? Mas é preciso que a gente queira. É preciso que cada um se disponha a viver do jeito que Deus idealizou quando nos criou, né? E essa justiça está a nosso serviço, inclusive, né? A misericórdia de Deus, na verdade, ela simplesmente acontece justamente para que a justiça de Deus seja revelada. Hoje, digamos assim, o ser humano em si, se nós formos olhar desde a criação do mundo,
está totalmente corrompido. Não seria mais fácil acabar com tudo e começar tudo de novo? Qual é a diferença disso tudo? Qual é a diferença? O amor de Deus efetivado, praticado. E a misericórdia, na verdade, é aquele temperozinho que faz com que as coisas se restaurem e tenham um verdadeiro sabor. O sabor da eternidade ao lado de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É verdade. E é uma coisa interessante, como você falou, né? Basta que a gente queira, né? E às vezes as pessoas falam, Deus não pode forçar, não é que ele não possa, ele não quer, né? Então, assim, realmente, ele quer que as pessoas se acheguem a ele só por amor, não por medo, né? Não por obrigação, mas por amor, né? É isso que ele espera de cada um, né? Aliás, quando o Olívio falou da palavra temor ou temei, se a gente for olhar lá, principalmente nos Salmos, que são cânticos de louvores, o salmista fala muito em temor sobre a perspectiva do prazer, né? Tudo aquilo que o Olívio falou a respeito de obediência, de ouvir a voz de Deus, de seguir os seus mandamentos, traz prazer para quem encontra em Deus um verdadeiro pai que quer a felicidade do seu filho, né? Então eu vejo que se a gente tiver essa vontade de se encontrar com Deus, vontade de se encontrar com Jesus, não de maneira, sabe, pensando... O grande problema nosso talvez seja que a gente busca o encontro com Jesus, a salvação para se livrar dos problemas. Sim. Está tudo errado. Na verdade, a gente tem que ter o prazer de viver com Jesus. E se você for olhar o comportamento de Jesus quando ele esteve por aqui, puxa vida, será que ele não teve dificuldades? E ao mesmo tempo a gente via prazer em tudo que ele fazia. Essa é a essência, esse é o princípio da criação, amor, interação. Tanto é que Jesus, quando ele estava indo para os céus, ele disse, novo mandamento vos dou, né? Que amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Se a gente conseguir entender a essência disso, fica tudo muito mais fácil. A gente tem vontade de ir para o céu, não para se livrar dos problemas, mas porque a gente está com uma saudade danada de Jesus. Olívio, eu queria que você falasse sobre o que está em Apocalipse 14, que fala sobre adorar a Deus que fez o céu, a terra. O que ele diz aqui? Isso é uma consequência das primeiras palavras, né? Porque fala, temei a Deus e dá-lhe glória. Depois fala adorai, né? Só voltando um pouco, quando nós estávamos aqui falando sobre o juízo, a gente não pode esquecer uma coisa também, que nós temos uma escolha muito importante a fazer, né? A gente não teria outra alternativa a não ser essa, porque qual é a consequência para aqueles que não aceitarão se submeter, então, à autoridade de Deus, guardar os seus mandamentos, seguir os seus ensinamentos, como você bem falou, né? De exercitar o amor, porque a essência de Deus é o amor, então nós devemos reproduzir esse amor para com as pessoas. É que a Bíblia ela é bastante clara nesse ponto, em várias passagens, onde diz que nós vamos ter que prestar contas aí, das nossas palavras, dos nossos atos, daquilo que é feito no particular, no secreto. Isso vai ser revelado. Então, de que forma eu tenho que evitar que essas coisas aconteçam? Eu me submeter, então, ao plano de Deus com relação à minha vida, porque Ele tem o poder para pagar todas essas coisas. Isso é bem claro. Eu tenho o poder para fazer isso, mas você precisa aceitar essa minha dádiva, não é mesmo? E quando o anjo voa pelo meio do céu, e o apóstolo João aqui está dizendo, tinha o Evangelho Eterno, que nós já vimos o que é o Evangelho Eterno, não é? Para pregar a todos que se assentam, que vivem sobre a terra, enfim, menciona todas as coisas que foram criadas por Deus, demonstrando aqui a universalidade, o alcance desse Evangelho, e ele diz, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, julgamento daqueles que não se submeteram a essa graça, não é mesmo? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui é um ponto muito interessante, vejam. Ele está estabelecendo uma identidade de Deus em contraposição a uma outra autoridade que estaria então dominando o mundo nos últimos dias.
que é aquela que procura afastar a Deus. Aquela que procura dizer, e nós ouvimos muito isso hoje, né? Que tudo é relativo, que Deus não existe, que Deus abandonou a humanidade. A verdade, é relativa, você pode flexibilizar muitas coisas. E aí começam a aparecer assim, dentro da necessidade humana de termos alguém em quem acreditar, estabelecemos imagens, ídolos, filosofias que não condizem com a verdade. Agora, nenhuma delas se proclama como tendo sido criadora de todas as coisas. E aqui o anjo chama atenção: adorai aquele que fez os céus, o mar, a terra, as fontes das águas. Se nós volvermos então, como você bem falou, para as lições anteriores, nós estudamos sobre o selo de Deus, sobre a identidade que existe nos 10 mandamentos, quando o 4º mandamento é bastante claro em dizer que devemos observar o dia de sábado como um dia de guarda, como um dia de repouso. Por quê? Porque Deus deixou o exemplo. Ele se revela ali como Criador. Ele descansou no 7º dia de todas as obras que havia feito e criado. Então, se nós estabelecermos que a mensagem do anjo, essa mensagem que está sendo proclamada a todo mundo, chama atenção para o fato de que Deus é o Criador, nós veremos que os seguidores de Deus nos últimos dias estarão identificados com o selo de Deus, que é a observância dos 10 mandamentos, especialmente a característica do 4º mandamento, que indica Deus como sendo o Criador de todas as coisas. E o que acontece hoje? Nós percebemos que, invariavelmente, o cristianismo acaba deixando de lado esse mandamento e acaba se assemelhando a todas as demais crenças, no ponto de não dar importância para a observância desse dia, porque a partir do momento que nós estivermos obedecendo a Deus de forma ampla, de forma completa, nós estaremos aceitando todos os mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que identifica Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Se você me permite, Mônica, até avançando um pouquinho, que é a parte da conclusão da lição, mas aqui tem uma coisa bem interessante, porque em Êxodo 20, 11, quando identifica Deus como Criador no 4º mandamento, ele fala da criação, mas ele não menciona uma coisa que aqui o anjo mencionou, ele dá ênfase para fontes das águas. No mandamento ele não fala diretamente assim, mas aqui na mensagem ele apresenta adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que aconteceu com a humanidade quando ela foi destruída pela primeira vez, que escapou apenas uma família? O dilúvio. Ou seja, o poder das águas está sob o controle daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Me parece que aqui a mensagem para os dias de hoje seria chamar a atenção de que não devemos temer a destruição do mundo, porque aquele que criou até as fontes das águas que destruíram o mundo pela primeira vez, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o ponto. Adorai aquele como Criador, aquele que fez todas as coisas. Todas as coisas. E é interessante que você estava falando, né? Porque às vezes a pessoa ela vai estudar e ela simplesmente escolhe algumas partes que ela gostaria de obedecer, aquilo que é mais conveniente para ela, né? E aqui está enfatizando que é tudo, não né? Tem escolha. Porque não tem, porque as coisas estão interligadas e é para o nosso próprio bem, né? E ela até fala ali, dizendo que ou você é assim ou você está adorando um outro poder. Sim, exatamente. E você vai sofrer as consequências daquele outro poder. Sim. Ou é tudo ou nada, ou né? É tudo ou nada. Ou é tudo ou nada. Exato. Guilherme, eu gostaria que, para terminar, você falasse para as pessoas que nos assistem o que mais marcou para você no estudo dessa lição, dessa semana especificamente. Há algum tempo atrás, uma amiga minha pediu para eu fazer uma letra de uma música. E o que é passar um dia com Deus, alguma coisa assim? Ela faça, Gui, e os meus amigos me chamam de Gui, tente fazer alguma coisa nesse sentido. Eu comecei a perceber dentro do universo, num primeiro momento, dentro de um universo religioso, num segundo momento, trazer Deus para a figura de um pai. E eu escrevi alguma coisa que ficou mais ou menos assim: de manhã, luz para me acordar, Deus para me proteger todos os dias. Chuva ou sol, calor para me aquecer, água para derramar, gotas de bênçãos em uma vida por viver. Meu Deus, quando eu leio tua carta de amor, eu fico aqui pensando, como é bom, meu Senhor, vontade de bate forte de estar ao lado teu.
Aí eu fico pensando, sou amigo de meu Deus? Coração buscando o bem-querer para o efetuar, será a necessidade de saber que estamos perto de Deus. Comunhão. Jesus é água e pão, uma fiel porção me alimentando em todo lugar. Meu Deus, quando eu leio tua carta de amor, eu fico aqui pensando como é bom o meu Senhor. Vontade bate forte de ver Jesus enfim e lhe fazer carinho, como sempre, faz em mim. É uma história de amor. Quando o anjo coloca, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ele está mandando um recado de amor para a gente. Temer a Deus, sinceramente, é amar a Ele sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a consequência é amar o próximo como a nós mesmos. E estamos glorificando a Deus. Você tem que ter esse compromisso com Deus todos os dias. Eu sou uma pessoa com defeitos, como qualquer uma é. Eu me conheço, eu sei que quem sabe eu seja a pessoa mais defeituosa do mundo, porque eu me conheço. Mas eu tenho um Pai que é celeste, que está me avisando todos os dias, que Ele está me mandando um recadinho todos os dias para eu chegar pertinho dEle. Porque uma hora Ele vai voltar. E eu tenho que ter a necessidade de ter prazer, de gostar do céu. Porque senão eu não vou morar com Ele lá. Essa a lição que veio bater dentro do meu coração em relação ao que estudamos essa semana. Muito obrigada. E você, Olívio, para você? A Bíblia ela termina com uma expressão bastante significativa no Apocalipse e ela fala que a essência de tudo é que Deus é amor. E eu fico imaginando Deus sendo poderoso, isso me chamou bastante atenção no estudo da lição, até deste trimestre, não especificamente dessa semana apenas, mas especialmente dessa semana, quando nós nos deparamos diante de um Deus que pode todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas. Eu fico imaginando, mas Deus tinha necessidade de ter criado a humanidade, ter me criado, a mim, a você, a nós? E a resposta que me vem é bastante simples, sabe, Guilherme, Mônica? Se Deus é amor, como é que Ele exercitaria o amor dele se não fosse através das criaturas? Ou seja, Deus precisava de nós, sim, Ele precisa de nós. Para que ele possa expressar esse amor. E essa convicção, como o Guilherme bem falou, de que nós somos falhos, somos pecadores, somos ingratos a Deus e às pessoas muitas vezes, isso nos dá a certeza de que mesmo assim, mesmo sendo assim, Ele olha para nós e dá uma oportunidade a cada dia. Né? Cada dia Ele renova essa oportunidade, esse convite. E eu fico imaginando, Deus, em todo o seu poder, tinha uma necessidade de criar a mim, para que Ele pudesse comprovar o seu amor. E isso apenas eu entendo. Para se relacionar. Para se relacionar. Quando a gente estuda assim e a gente vê as advertências de Deus, eu fico pensando como mãe, assim, né? Que eu falo para uma filha minha, olha, leva uma blusa porque vai esfriar, leva o guarda-chuva porque vai chover. Então, assim, eu vejo Deus mais além, ó, faça isso porque eu quero o teu bem. Eu estou te prevenindo para que você seja mais feliz, que você tenha uma vida melhor, né? Que a gente possa encarar isso e estudar com mais profundidade tudo aquilo que Deus tem revelado para nós. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente nesse sábado. E eu peço então que o Olívio faça uma oração para que a gente então encerre o estudo dessa lição. Vamos orar. Grandioso Pai, nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos o Teu senso de amor, de justiça, de misericórdia para com toda a humanidade e Te agradecemos, Senhor, pelas oportunidades que Tu renovas em nossa vida a cada dia. Nós pedimos sabedoria, entendimento, discernimento para que consigamos vencer este período da história, para que perseveremos até o fim, para que tenhamos a graça, Senhor, de obter de Jesus a salvação, a vida eterna, as palavras que Ele falará a cada um que se achegar até Ele, para adentrar no Teu reino, Senhor, viver eternamente. Que as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos nesta vida não sejam nada. Que tenhamos motivação diária, que tenhamos, Senhor, força do céu, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e nos ajude, para que possamos verdadeiramente te servir
adorar a Ti, Senhor, temer a Ti, possamos dar glória que é devida ao Teu nome, agora e para todo sempre. Abençoa todas as pessoas que estão conectadas nesse momento ao estudo da Tua Palavra. A cada um de nós, Senhor, para que sejamos testemunhas do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Concede-nos a Tua proteção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que alegria foi ter tido a Tua companhia conosco no estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.